próprio Supremo autorizou a prisão do Lula em março de 2018. Quando o Lula foi condenado pelo tribunal em Porto Alegre, se podia expedir um mandado de prisão para iniciar o cumprimento da pena. Expede para prender, para começar a cumprir a pena. Entendi. Que ele foi condenado. Ele tinha entrado com habeas corpus lá no STF, o Lula, para que ele não fosse preso. E o Supremo denegou. Disse, não, pode expedir um mandado de prisão. Então ele só foi preso porque o Supremo autorizou. Entendi. 3 anos depois, em 2021, no início do ano passado, o Supremo vem e diz, não era bem assim. Então assim, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, essa decisão é um baita erro judiciário. Você anular a condenação por corrupção, não porque você disse que o cara é inocente. Ninguém disse isso. Então, é isso que eu queria entender. Não, ninguém disse que é inocente. Ninguém disse que ele é inocente. Ninguém disse que ele é inocente. O que diz é que ter sido julgado lá em Brasília. E outra história, né, do Supremo, que aí criaram essa história, que também é uma falsidade, que ele teria sido perseguido. Daí colocam na minha conta. O Moro perseguiu o Lula. Não, eu era juiz. Apliquei a lei. Eu nunca tive um sentimento pessoal de animosidade contra o presidente. Não tem uma questão, não é uma questão pessoal. Como não era no Beira-Mar, como não era no meu trabalho como ministro da Justiça, em relação, sei lá, a fuminho, era meu trabalho. Como juiz, estava cumprindo o meu dever. Não é questão de gostar ou não gostar de ninguém. Estou aplicando a lei ao caso. E aí o Supremo inventou essa história. Um baita erro judiciário. Respeito ao Supremo, mas é uma mentira que eu teria perseguido o Lula. Não persegui nada. Tanto assim não persegui que a minha decisão foi mantida pelo Tribunal em Porto Alegre. E depois foi mantida pelo STJ em Brasília. Ou seja, é pura aplicação da lei. Aí você vai verificar por que foi perseguido. Porque mandou lá conduzir o Lula para depor. A coercitiva. Era o que se fazia na época com todo mundo. Né? Quando você vai ver o caso, não tem nenhuma razão objetiva para você dizer assim, não pesa, estava sofrendo uma perseguição. Mas não pesa depois você ser ministro do outro candidato ou não? Eles colocaram isso como justificativa ou não? Olha, esse é outro motivo fantasioso. Porque quando eu proferi a decisão contra o Lula, nós estávamos ali em agosto de 2017. Eu não conhecia. A eleição vem em 2017. Jair Bolsonaro. Não sabia nem quem era direito. A única coisa que eu sabia é que era um deputado meio exótico. Mas assim, não conhecia. Proferi a decisão aplicando a lei. Tá? As eleições foram no ano seguinte. E o que aconteceu? Depois das eleições, eu recebi um convite do presidente, eleito, Bolsonaro, que basicamente me dizia o seguinte: quero que você seja ministro da Justiça, você vai ter carta branca, e você vai poder continuar com o seu trabalho. Você pensou com aquela relação com as mãos limpas do Falcone, que ele estavam revertendo as condenações, poderiam acontecer isso, e você estando no outro espectro, você poderia trabalhar de outra forma? Foi exatamente isso. O que eu pensava? Eu já conhecia a história do combate à corrupção na Itália. Isso. Da Operação Mãos Limpas. Não era bem o Falcone. O Falcone é da máfia lá na Sicília. Mãos Limpas é promotores lá italianos em Milão contra a corrupção. E eu tinha conhecido eles. Eles tinham vindo ao Brasil. Pessoas como o Antônio de Pietro, Per Camilo Davigo. Eles tinham vindo aqui, eles tinham dito, olha, tivemos a Operação Mãos Limpas na Itália. Foi um grande avanço contra a corrupção. Mas depois o sistema político reagiu. E mudou as leis para dificultar condenações. Mudou as leis para dificultar prisões. E começaram a culpar o judiciário. Aquela história da criminalização da política, sei. Combate à corrupção faz mal para a economia. Então a gente já tinha visto essa história. Eu sabia que ia acontecer no Brasil. E eu vi a possibilidade de ir para o Ministério da Justiça, agora em Brasília como ministro, para servir de contraponto a esse movimento. E fazer exatamente o contrário. Apresentar propostas de lei para consolidar um combate à corrupção.